E o pedido de impeachment contra Lula bateu recorde de assinaturas. Os nomes de mais de 130 deputados aparecem na lista. Número superior ao de signatários do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. No site de Oeste, o repórter Christian Costa mostrou em primeira mão os detalhes que embasaram o pedido. O texto sustenta que Lula cometeu crime de responsabilidade e comprometeu a neutralidade do Brasil depois das críticas feitas pelo presidente sobre a conduta de Israel na guerra em Gaza. Nas cerca de 50 páginas, o documento menciona ainda que as palavras utilizadas por Lula vilipendiaram a memória de mais de 6 milhões de vítimas da máquina do extermínio nazista, bem como atentam contra o povo judeu que se viu comparado com seus algozes. Piotr, aqui no nosso chat estão perguntando se caso Lira não colocar em votação o impeachment, se ele pode sofrer um impeachment, pode sofrer alguma consequência? Não, tecnicamente não. É um custo político que ele vai absorver, mas ele não tem nenhuma... Até porque, segundo a lei do impeachment, cabe à mesa diretora da Câmara, e aí sim, no regimento da Câmara está escrito que é o presidente da Câmara quem dá início a esse processo. E vale só lembrar, ontem a gente discutia esse assunto aqui, Arthur Lira, ou qualquer que seja o presidente da Câmara, só vai colocar um processo de impeachment, um pedido de impeachment para se tornar um processo, ou seja, colocar para avançar dentro da Câmara, se tiver no mínimo ali 340, 350, 380 adesões, mesmo que informais, não precisam estar exatamente no pedido. O caso de Dilma tinha menos assinatura, mas havia um movimento, um apoio àquele processo de impeachment que resultou no impedimento da presidente, mas com aquele fatiamento no Senado vergonhoso para objeção de ninguém menos que Fernando Collor, que estava no plenário do Senado naquele dia, no plenário do Congresso naquele dia. Mas, nesse caso especificamente, nenhuma. Jorge, só me permita voltar ao comentário que o Caute fez. O mundo hoje passa por uma situação que é um pouco incomum, pelo menos das últimas décadas. Ele citou um confronto dos chanceleres ali, dos ministros de Relações Exteriores dos países do G20, sobretudo com Lavrov, que é o representante russo, né, e citaram, sobretudo, a questão da invasão russa à Ucrânia e que a Rússia seria justamente a culpada, como de fato foi uma invasão. Mas tudo isso passa por erros diplomáticos gigantescos. E é bom lembrar que essa guerra na Rússia, e sim, a Ucrânia é invadida pela Rússia. Não tem como tirar deste fato, mas como poderia isso ter sido evitado? Havia um pedido russo para que as fronteiras, é sempre bom a gente lembrar, as fronteiras da OTAN não avançassem para países próximos às fronteiras russas. O caso da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. Isso, por exemplo, no governo de Donald Trump entendeu esse pedido e disse: a OTAN sou eu e a OTAN não vai fazer isso. E não aconteceu nada. No governo Biden, houve de novo esse assunto e a fronteira da OTAN começou a avançar. Veio justamente essa resposta russa, que, claro, do ponto de vista do direito internacional, é um crime, e aí temos uma guerra que não se vê uma saída tão fácil para essa questão. Mas veja só, invadir, guerra de expansão territorial é um negócio do século XX, que foi retomado agora por erros diplomáticos, o que não invalida em nada o crime russo de invadir um território estrangeiro. Mas nós estamos falando de diplomacia, como evitar quando alguém acha que tem que fazer alguma coisa ruim que pode gerar um problema para o mundo, e nesse caso gerou problemas econômicos gigantescos, sem contar, claro, o problema humanitário. Aí voltamos à questão de, até poucos anos atrás, se você falasse sobre alguma relação ao Holocausto que por acaso fosse culpar judeus, ou que você falasse qualquer frase antissemita, o mundo rejeitaria isso. Automaticamente, a opinião pública e governantes. Ninguém ousaria fazer isso. Mais uma outra coisa, grupo terrorista é grupo terrorista. Ninguém ousaria também tentar, não, mas há uma questão palestina por trás. A questão palestina nunca esteve por trás do Hamas. A autoridade palestina deixa claro que não tem relações com o Hamas. Logo no começo dessa invasão criminosa, terrorista do Hamas ao solo de Israel. Então, veja só, até bem pouco tempo no mundo, ninguém falava sobre invasão territorial, guerra de expansão territorial, porque era um negócio que tinha ficado no século passado. Antissemitismo, isso já estava, digamos, pacificado no entendimento do mundo. De repente, hoje nós temos governos que relativizam o terrorismo, o caso brasileiro, por exemplo, em relação ao Hamas, do governo brasileiro,
que usam o Holocausto para tentar explicar o que está acontecendo agora. Veja só o tamanho do problema. E temos essa guerra de expansão territorial que foi começada pela Rússia, numa afronta ao direito internacional, é crime de guerra, obviamente porque você está invadindo um país soberano, e que tem uma guerra hoje que não se termina. E agora tem uma questão de que antissemitismo já, digamos, é relativo. Nós estamos num problema no mundo hoje que perderam-se as referências que tínhamos ao longo desse tempo todo, referências que estavam pacificadas dentro da lógica da humanidade, da lógica do mundo globalizado, entendendo o que eram valores humanos. Temos dois problemas hoje que estão longe de serem resolvidos, e duas guerras especificamente.